Olá, irmãos, graça e paz a todos. Deus abençoe. Agradeço por terem clicado e entrado nesse vídeo. Creio que o Senhor tenha vos trazido aqui para ouvir algumas coisas que o Senhor tem compartilhado. E hoje eu anotei bastante coisa. Tem um caderninho, deixei o computador aberto aqui também com alguns textos que o Senhor me orientou. Esse vídeo é especificamente, principalmente para quem aguarda a transferência de riqueza que o Senhor tem falado com o seu povo. O Senhor tem falado muito comigo sobre discernir os tempos, em saber exatamente o tempo profético, o kairós de Deus que a gente tem vivido. E mediante a essa compreensão, que a gente atue da forma com que o Senhor nos chama para atuar nesse tempo. Hoje é dia 29, né, de maio de 2025. E todas as manhãs, como eu já tenho compartilhado com os irmãos, eu e minha esposa, a gente tem um período de busca, de oração, de leitura da palavra. E no dia 27, o Senhor nos levou, né, enquanto orávamos, o Senhor nos levou a orar sobre questões de justiça, de amparo social, das coisas que têm acontecido no mundo, né, de uma opressão muito forte que as pessoas têm vivido, perseguição política. O Senhor nos levou a orar pelas pessoas que estão presas, né, de forma injusta, naquela questão do 8 de janeiro, e sobre censura, injustiça social e todas essas coisas. E orando sobre isso, o Senhor me fez lembrar do livro de Ezequiel, que foi uma passagem que o Senhor tinha dado para a gente alguns dias anteriores, onde o Senhor diz que Israel se tornou pior, né, que cometeu coisas ainda mais ruins que Sodoma e Gomorra e Samaria e as cidades ali. Está em Ezequiel 16, no versículo 49 e 50. Eu quero ler com vocês. E foi assim, ó. Eis que esta foi a iniquidade, o Senhor falando para Israel. Eis que esta foi a iniquidade da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. E no verso 47, ele fala, né, que Israel cometeu coisas piores, né? Eu li o 49 e o 50, e no 47 ele fala que essas coisas, né, que Israel tinha feito coisas piores do que Sodoma e essas outras cidades, Samaria e outras que ele cita nesse texto. E isso, né, e o que esse texto mostra? Que muitas das vezes a gente olha para Sodoma e Gomorra e a gente pensa só na questão da imoralidade, mas em Ezequiel fica bem claro que uma das coisas que né, fala que eles foram orgulhosos, tiveram altivez e tiveram muita fartura de pão, ou seja, eram prósperas, próspera tranquilidade. E o maior pecado, vamos colocar assim, que nunca ampararam os pobres e os necessitados. E esse texto ele fala muito com a gente, porque Israel era o povo escolhido do Senhor, é o povo escolhido do Senhor, né? O início, desde Abraão. E mesmo sendo assim, mesmo vivendo todas as experiências que eles tiveram no deserto, saindo do Egito, todas as provisões, os milagres, nós como seres humanos, a gente tende a abandonar e a viver uma vida comum. Tanto que a palavra fala que nos dias de que os últimos dias serão como os dias de Noé, que as pessoas vão casar, dar-se em casamento, comer, beber, viver uma vida normal. E elas vão ser pegas de surpresa porque estão tendo uma vida cotidiana, comum, normal, sem discernir os tempos. E o Senhor tem falado muito comigo sobre essa questão de discernir os tempos. Eu estou lendo, irmãos, porque é bastante coisa e eu quero seguir direitinho aquilo que o Senhor tem me entregado, para que seja de forma assim bem honesta e direta com os irmãos, para que o Senhor possa fazer o que Ele quer fazer conosco. Então, o que o Senhor tem falado comigo? Que nós hoje estamos vivendo esse período de escravidão, de opressão, um regime terreno de cativeiro, escravidão.
uma ditadura, de certa forma, que vai se tornar em uma tecnocracia, né, que é uma ditadura pela tecnologia. Vai chegar um momento em que essa ruptura ela vai acontecer. Hoje a gente ainda tem um certo nível de liberdade, mas a cada dia a gente caminha para que cada liberdade seja podada e a gente se torne, como igreja, o inimigo número um do Estado, né? Isso está escrito, a gente só espera acontecer. Mas o Senhor pede para que a gente faça, né, tenha discernimento desse tempo profético, para que possamos atuar de forma, né, certeira, correta daquilo que o Senhor nos chamou. E assim, algo que é muito claro no meu coração, é claro, mas é como uma luta. Como é que eu posso dizer? A gente tem algumas certezas que o Senhor coloca dentro de nós, e uma delas é que nós somos livres em Cristo Jesus, né? E eu quero trazer alguns textos para deixar isso bem claro, porque eu não creio que nós estamos totalmente debaixo de uma opressão maligna, porque o Senhor já nos libertou. Mas mesmo estando livres em Cristo, crendo na promessa vindoura, a gente ainda vive aqui, né? A gente ainda está debaixo das leis, dos regimes, da economia e etc. E o primeiro texto que eu quero ler aqui é que Jesus fala, né? Em João 8, 31 ao 36, no versículo 32, ele fala: E conhecerão a verdade, Jesus, e a verdade, Jesus, os libertará. E no 36, ele fala: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas de que a gente é livre? Eu vi até um vídeo, eu esqueci o nome, daquele ator que faz o Agostinho Carrara. E eu esqueci o nome dele agora, fugiu. E ele fala assim: de que as pessoas precisam ser salvas? A gente não precisa ser salvo de nada, né? Como se Cristo. Não tem necessidade de Cristo, a gente não precisa ser salvo de nada. Gente, o ser humano está cada vez mais iníquo. As coisas estão cada vez mais horríveis. O ser humano comete maldade contra seus próximos, assassinatos, estupros e outras coisas que eu não quero mencionar aqui. Existe uma lista enorme de maldades e iniquidades que o ser humano comete. E ainda me vem um cidadão perguntando de que a gente precisa ser salvo. Isso é o cúmulo da incoerência. Se o ser humano precisa ser salvo, então, olha, glória a Deus, já estamos no mundo perfeito. Mas em Romanos, ele fala assim, ó, que a gente é liberto do pecado. Mas agora, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, e é isso que é interessante, vocês têm o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A gente é liberto para que a gente cumpra, né, como servos, a obra do Senhor, a obra que um servo para trabalhar. A gente é liberto para trabalhar para o Senhor. A gente também é liberto da culpa, né, em Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, mais uma vez, para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, o Senhor nos traz uma liberdade para a servidão, mas a servidão, né, de um servo bom e fiel que cumpre a vontade do seu Senhor. O Senhor nos traz a liberdade para que nós possamos o servir. Isso que é interessante. E, mais uma vez, a gente é liberto para cumprir um propósito aqui, mas com a consciência de que, né, e com a verdade de que o Senhor nos chamou para uma liberdade eterna. Está em Romanos 8, no versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, libertos da condenação eterna. Temos vida eterna no Filho, naquele que nos chamou para servir. Todavia, mesmo nós temos essa consciência de que estamos livres em Cristo, mas ainda estamos sujeitos às leis desse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Em João 17, do 14 ao 18, está escrito assim, ó: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles são do mundo, como também eu o sou. Não peço, Jesus falando, não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei. Mais uma vez o Senhor falando que a gente é liberto, né? Que a gente é santificado, e que Ele se santificou por nós,
para que nós sejamos santificados nele, com um propósito. Também eu os enviarei ao mundo, ou seja, o Senhor tem um propósito para a igreja nesse mundo. A gente não está aqui só com o braço cruzado esperando o Senhor voltar, o Senhor vai salvar os que precisam ser salvos e amém, glória a Deus. Não, o Senhor nos chama para um serviço. O serviço é dele. Em Romanos 12, 2, está escrito assim, ó, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. Somos libertos da nossa má consciência, pela renovação da nossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em Colossenses também está escrito assim, ó, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Ou seja, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, vivendo, vivendo debaixo do poder das trevas, e ele nos transportou, ele nos tira daqui e coloca no reino do seu Filho amado. Ou seja, nós já estamos no reino de forma espiritual, mas ainda, infelizmente, não natural. A gente ainda aguarde que essa realidade se torne, enfim, a realidade que a gente espera, que é a volta do nosso Senhor e seu reino eterno. Maranata, aleluias. Mas o que é engraçado? Que nós temos essa liberdade dentro de nós sentimos ela, nós vivemos ela internamente, mas ainda estamos sujeitos às leis, ao sistema econômico, às crises, aos governos e desgovernos. E o Senhor fala assim, ok, o Senhor fala assim, ó, não peça para que eu tire no mundo. E esse mundo, a palavra fala que o mundo jaz no maligno. E que o diabo é o príncipe deste mundo. Então nós vivemos debaixo, não da autoridade, mas de um sistema. Infelizmente, a gente ainda está aqui nesse mundo e estamos sujeitos às leis. Temos que pagar impostos, temos que trabalhar, temos que provar que a gente está vivo para continuar recebendo os nossos salários, e etc. A gente precisa provar para o governo que a gente é um contribuinte ativo, que a gente é útil para o governo de alguma forma, porque senão a gente não vive, a gente não come, a gente não paga imposto. E o que me chama mais atenção nesse tempo é o nível de censura, mas não censura, nível de opressão que a gente tem experimentado cada vez mais nesses dias. E tem até um vídeo que está em espanhol que eu traduzi, e eu vou postá-lo aqui em seguida, porque é um vídeo que ele mostra muito bem como esse sistema, né, vou colocar assim, o sistema da besta está sendo implementado devagar ao longo dos anos, mas que não é um sistema novo, é um sistema antigo, que é a antiga Roma, que mesmo tendo se dividido, diminuído, ela ainda permanece nos seus conceitos, nas leis, nos estatutos, ainda são da antiga Roma. E isso é muito interessante porque esse vídeo ele mostra como isso vai ser gradualmente estabelecido e imposto. Isso vai ser obrigatório, que é o que está escrito, a gente já aguarda, né, que vai ter um único governo, o governo do anticristo, o governo da besta. Mas hoje em dia, por exemplo, a gente já consegue ter algumas coisas que vão acontecendo que são até mais sutis, mas que a gente vai perdendo o controle da nossa liberdade. E é isso que Satanás quer fazer. Ele quer escravizar não só as pessoas de forma física, mas a nossa mente. Por exemplo, eu vi um vídeo recentemente de que um homem foi no banco sacar um dinheiro para comprar uma moto e o banco pediu para ele prova de que ele ia comprar uma moto para que ele pudesse liberar o dinheiro que é dele. Então ele está na chamada, muito chateado, até nervoso, falando assim, não, o dinheiro é meu. E o banco, não, você vai comprar uma moto? Então me mostra a moto. Eu não sei qual moto eu quero. Se você não sabe qual moto você quer, então como é que você sabe que você precisa desse valor específico? Não, porque eu separei esse valor do meu dinheiro para comprar uma moto para meu filho. E o banco não liberou o dinheiro. O dinheiro é dele. Ontem eu precisava transferir um dinheiro e minha conta foi bloqueada por 24 horas. Ou seja, a gente tem aquele recurso, ele é nosso, mas a gente não tem liberdade para mexê-lo, transferi-lo, usá-lo. E isso vai se apertar ainda mais. As pessoas não vão conseguir o dinheiro tecnológico, os CBDCs que estão sendo lançados, eles têm data de validade. Se você não usar ele em um determinado momento, ele vai expirar. Ele é
ele é programado para ser usado em uma área específica, ou seja, você não consegue pegar aquele dinheiro que foi destinado pelo governo para comprar alimento, para comprar um remédio. Se você precisar do remédio, só tiver o dinheiro do pão, você não vai comprar remédio, você vai morrer. E isso é uma realidade muito próxima. Inclusive, o diretor do Itaú, né, do Banco Itaú, que é um dos maiores bancos do mundo, disse que se na pandemia a gente já tivesse a CBDCs, eles conseguiam restringir o raio onde aquela pessoa pudesse gastar o dinheiro. Ou seja, se ela precisasse viajar durante a pandemia, onde era, né, proibido, mas se ela precisasse sair de um determinado local e saísse daquele raio, a pessoa já não conseguia gastar o dinheiro, ela não conseguia comprar nem alimento, nem água, nem nada. O dinheiro não pertence a nós. E é isso que o sistema cada vez mais opressor tenta fazer. E a outra coisa é assim, e diante disso tudo, né, obrigado, meu amor. Realmente tomar água que a garganta começa a ficar, a boca fica seca. É, bom, e essa questão do mundo tentar escravizar, tem dois textos que eu separei, que eu quero ler com os irmãos. O primeiro tem Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E o outro está em 2 Coríntios 10:4 e 5. Porque as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos os argumentos de toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esses dois textos assim, eu separei porque tem muito a ver com tudo isso que a gente tem vivido. As mídias sociais, a internet, elas criam cortinas de fumaça com conteúdos que são extremamente inúteis, como esta questão dos bebês reborns, coisas como... Eu não sei, tem outras coisas que eu separei, né, que eu estava analisando, coisas que são, assim, até com foco nas crianças, como Bananini, Macaquini e outras coisas mais, que a gente tem que cuidar dos nossos jovens, do tipo de conteúdo que isso tem colocado, que tem sido colocado na internet. E essa opressão e essa escravidão, ela é sutil. Ela te faz perder o foco daquilo que realmente importa, né, da verdade de Cristo, com sutilezas, como diz o texto. São coisas sutis que parecem pequenas, mas que elas vão nos aprisionando, fazendo a gente perder tempo e com discussões de coisas que não fazem sentido para aquilo que o Senhor, né, para a verdade de Cristo e com o objetivo que o Senhor nos preparou, nos separou para que a gente estivesse aqui nesse momento fazendo a obra dele, né? Aquilo que ele nos libertou para servirmos. E eu falei assim, mas por que que eu quis trazer esse tema? Porque o Senhor, antes mesmo de eu ter começado esse canal, o Senhor tem falado muito conosco sobre essa questão, né, de nós estarmos debaixo de um governo que já está instalado há bastante tempo, mas que gradativamente ele vai se tornando cada vez mais opressor, até o ponto onde haja essa ruptura entre a igreja de fato perseguida e ela se torna inimigo do sistema, e ao mesmo tempo que o Senhor nos livra desse sistema com uma mão forte, mais uma vez, para cumprir um determinado propósito. E é nesse ponto que eu acho que é interessante a questão da transferência de riqueza. Porque, como eu já compartilhei, assim que o Senhor começou a falar isso comigo, eu pensei que fosse um surto coletivo, porque muitas pessoas estavam falando desse tema. E um dos meus maiores temores foi essa questão de desejar as riquezas materiais. Assim, Senhor, como toda pessoa ela quer ter uma boa casa, um bom carro, confortável, uma boa escola para os filhos, segurança, produção de alimento. A gente como ser humano, acho que todo ser humano pensa e deseja essas coisas. Mas houve muito temor em mim para, de fato, ver se isso vinha do Senhor, se era algo que ele queria realizar, isso fazia sentido para o tempo profético que a gente está vivendo, para o Kairos de Deus para esse tempo.
E o Senhor foi me confirmando, né, com essa palavra e outras palavras, que o Senhor vai nos dar esse recursos para que possamos usá-los de forma honrosa, digna, socorrendo os órfãos e os necessitados, diferente do que fez Sodoma, diferente do que fez Israel naquele tempo. Porque até no livro de Deuteronômio, quando o Senhor estipula, né, a questão dos dízimos, da, da, da divisão ali de terra, e o Senhor fala para que se houvesse algum necessitado no meio deles, para aqueles que têm os recursos, dividissem, para que não houvesse pobre no meio deles. Então o Senhor quer que todos, a igreja do Senhor, tenham condições mínimas de ter uma vida digna diante dele e realizar essa boa obra que ele tem nos chamado, que é preparar esse celeiro para esse grande avivamento que virá. Não que o Senhor precise de recursos financeiros para fazer isso, embora eles nos dá para fazer. Ele poderia fazer, brotar ouro do chão, mas o Senhor usa daquilo que já é realidade para transferir essa riqueza. Como houve lá, né, quando o Senhor tira o povo de Israel do Egito. Né, uns brincos, deu ouro, deu prata. E, inclusive, é interessante que aquele irmão, que é arqueólogo, Rodrigo Silva, ele disse que eles acharam um texto dos egípcios reclamando com os deuses deles, falando assim, nossa, nossos escravos estão saindo com os nossos cordões, nossos brincos de ouro nas orelhas e no pescoço. Então isso prova realmente que isso de fato aconteceu. Isso é extraordinário, porque enquanto o Senhor traz juízo sobre o sistema opressor da época, o Senhor traz, ao mesmo tempo, o Senhor traz liberdade e usa esse povo que era escravo para trazer juízo para o regime opressor da época, e é o que de fato, né, a gente crê que vai acontecer novamente. E eu acredito exatamente que será nessa ordem, que o Senhor primeiro fará a transferência de riqueza e depois ele vai preparar o avivamento. E o Senhor nisso, o Senhor me mandou ler o livro de Joel. E ele falou assim, se você ler o livro de Joel, você vai saber exatamente como as coisas vão acontecer, o passo a passo, né, de como as coisas vão ser julgadas e é até interessante. Depois eu quero fazer um outro vídeo falando sobre isso. É, E ontem também o Senhor estava falando comigo sobre, né, essa questão do ciclo se repetir, assim como o cativeiro de Israel, né, no Egito. O Senhor tirou o povo do Egito, fez lá os milagres e os juízos para tirar o povo e deu a riqueza. O Senhor fez a mesma coisa quando o Senhor vai reconstruir, como eu fiz no primeiro vídeo falando sobre Neemias, que o Senhor preparou os recursos, ele pede carta ao rei para que o rei o dê recursos para reconstruir os muros e a cidade. Então, os recursos que o Senhor dá para a reconstrução é o Senhor quem dá para o propósito dele. Então, nisso eu tive muita paz, mas entendendo que os recursos possuem um propósito bem específico. O Senhor, certamente. O interessante é que no livro de Neemias, quando ele pede os recursos lá para o rei, uma carta ao rei para pedir recurso, ele pede para a reconstrução dos muros, da cidadela, do templo e para a casa onde ele vai morar. Então, o Senhor tem, né, essa questão de cuidar daqueles também que estão realizando a obra, ou seja, o Senhor vai nos dar os recursos para que a gente também tenha a nossa segurança. E o Senhor vai dando discernimento e direção para cada pessoa conforme ele acha que deve usar aquele recurso. E orando, após o tempo dessa oração, o Senhor me deu uma visão. Eu vou ser bem sincero, eu ainda sou muito imaturo, não imaturo na forma de ser irresponsável, mas de ainda não ter prática o suficiente nessa questão das visões. E o Senhor, de forma muito gentil, tem me conduzido a esses dons, né? A palavra fala para que a gente exercite os dons, para que a gente cresça neles. E os dons servem para que a igreja cresça de forma unânime, né, em conjunto. E o Senhor me deu uma visão que eu quero compartilhar com os irmãos agora. E o Senhor me deu em duas partes. Isso que foi interessante, que no primeiro dia, ontem, no dia 28, no dia 27, né, esse mesmo dia de oração, o Senhor me deu uma visão. Eu via uma linha em forma como se fosse uma montanha, e era um gráfico. E era uma montanha bem alta, e ela descia até a metade, subia mais um pouco e ia até o final. Essa foi a primeira visão que eu tive.
E essa linha, ela foi se aproximando perto de mim e ela se dividiu em 3D, como se fossem várias linhas, se fossem vários gráficos que executavam aquele mesmo padrão. E eu, sem entender, perguntei ao Senhor, Senhor, o que que é isso? E aí, logo em seguida, aqui, ó. Eu até desenhei aqui, minha esposa, outras coisas que o Senhor me mostrou, tá? Eu vi essa linha aqui, ó. Era essa montanha, primeira, e vinha aqui, e depois subia mais um pouquinho e descia. Era isso. E tem, não sei se vocês conseguem ver, tem várias outras linhas que eu fiz aqui com outras cores, porque foi exatamente assim, outras cores que eu vi. Não exatamente essas, mas tinham mais cores como se os gráficos se separassem, né? Como se fossem vários gráficos realizando o mesmo movimento. Eu entendi que era um gráfico porque é o que a gente tem discutido, questão de cripto, questão de riqueza, finanças e etc. Na hora eu entendi assim, então é um gráfico. E o interessante é que eu perguntava ao senhor o que que era isso e não vinha nenhuma explicação clara, né, direta. Eu via aqueles gráficos, eles, né, eles se multiplicavam, eles se dividiam multiplicando, e eu orava assim, o que que é isso? E aí logo em seguida eu via pessoas dentro desses carrinhos de montanha-russa, de montanha-russa. E lembrando a visão, eu fui lembrando de mais detalhes que eu, inclusive, ainda nem falei com minha esposa. Mas, assim, eu falei que eu via pessoas dentro do carrinho, que eu via a gente no carrinho. Mas o que me chamava a atenção é que a gente estava na parte lá, bem de baixo mesmo, né, do gráfico, né, bem aqui. Isso aqui é como se fosse um carrinho. E a gente estava assim, ó, com as mãos levantadas, tipo, mas como, quando a gente, quando você sobe a montanha-russa, e você vai descer, né, daquela adrenalina, que você levanta e começa a gritar. Mas a gente estava fazendo aquele movimento de adrenalina embaixo. E aquilo não fez muito sentido para mim e eu meio que ignorei aquela parte. E depois, né, e continuando a orar, o Senhor me mostrou outros símbolos, né, outras coisas que também estão aqui no, no caderno que eu anotei. Eu ainda não tenho discernimento de tudo que está aqui, mas ainda vou compartilhar. Mas nessa questão do trilho da montanha-russa, depois de ter visto aquele carrinho, eu vi, e o que foi o que me chamou mais atenção, porque o senhor me mostrou rapidamente o movimento do gráfico, mostrou rapidamente as pessoas no carrinho com a mão levantada, porque o foco da visão não estava naquilo, o foco estava nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui debaixo do gráfico. E quando eu olhava essa parte, eu via trilhos muito bem desenhadinhos, com detalhes, assim como se eu estivesse ali do lado daquela montanha-russa. E os trilhos tinham motores ali, né, que foram para levar aquele carrinho para cima. E eu via aquilo de forma muito nítida, estava tudo estruturado. E eu ouvi o senhor dizendo assim, ó, o trilho está muito bem consolidado. Foi exatamente essa frase que eu ouvi. O trilho está muito bem consolidado. E eu continuei perguntando ao Senhor, mas o que significa isso? O que significa isso? O que que acontece? Eu não sei o que significa. E cada vez que eu perguntava, o Senhor me mostrava mais detalhes desse lugar, né, desse trilho muito, sabe, muito organizadinho, que é o início ali dessa montanha-russa. E aí, nessa oração, o Senhor foi mostrando outros símbolos, e a gente foi orando por algumas coisas, né, que o Senhor foi dando ali direção e algumas visões que o Senhor me deu, que foram esses outros símbolos, que eu, né? E no dia seguinte, aí, ok, aí a gente terminou essa oração e eu não entendi muito bem o que é aquilo. A gente continuou orando, continuou insistindo, mas o Senhor não disse mais nada. E aí, no dia seguinte, né, a gente de novo na prática de oração, de busca, nós oramos por um monte de questões, mas antes da oração, enquanto a esposa preparava um café, eu parei para ler algumas notícias. E eu vi duas notícias. Uma que foi, infelizmente, uma senhora tentou tirar, né, a própria vida, que estão presa lá naquele dia do 8 de janeiro, e foi exatamente pela causa que o Senhor tinha nos levado a orar no dia anterior. E a segunda foi alguma coisa, acho que foi o Elon Musk, né, que botou mais um foguete no espaço, que também tinha uma visão que o Senhor tinha me dado, né, que eu até anotei aqui, que é a questão do símbolo, esse vermelhinho aqui, que é o símbolo da agência russa espacial. Então, assim, mesmo que não seja exatamente o que o Senhor quis falar comigo, como eu falei, eu ainda não tenho tanta experiência nessa área, o Senhor falou assim, que tudo aquilo que eu te mostrar em visão é para que você coloque em oração.
Mesmo que você não entenda, mesmo que eu não revele, é porque você ore sobre aquilo. Então eu tive assim muita paz, né? E mesmo em ter visto coisas que eu ainda não sei o que significam. Tem esse outro símbolo aqui que eu ainda não sei o que significa. Eu vi outras coisas, eu vi um foguete, né, sendo lançado, eu vi um motor de um foguete, né, enquanto a gente orava, no dia 27. E no dia 28, naquele momento de oração, depois, assim, no final da oração, eu tinha visto uma montanha. Era uma montanha com esse mesmo formato, né, esse formato aqui, é como se fosse só essa parte aqui, ó, do gráfico, essa parte da montanha. E na parte de cima da montanha tinha uma nuvem redonda, como se essa nuvem ela cobria o topo da montanha. E eu olhei, eu tive essa visão assim separada e eu falei, Senhor, o que significa isso? Quando eu perguntei para o Senhor o que significava, né, essa montanha com essa nuvem cobrindo o topo, o Senhor me mostrou novamente o mesmo gráfico, esse mesmo gráfico. E aí eu falei, opa, peraí, tô entendendo alguma coisa. E continuei orando ao Senhor e ele me mostrava uma outra coisa. No topo da montanha, aqui, nessa parte, na parte de, né, no topo não, na parte da base dessa montanha, eu vi uma cancela, dessas que fica na linha do trem, amarelinha, e ela estava fechada. E o carrinho, que era um carrinho de montanha-russa comum, tinha se transformado num trem-bala, né? Com aquele bico alongado, um trem como se fosse pegar aquele trem de alta velocidade. Trem-bala, é de verdade. E aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei muito animado na hora. Porque era um carrinho, né? Que a gente estava lá, oh, vai subir! E o que não faz sentido fisicamente, porque a gente só comemora quando vai descer, né, na montanha-russa. Mas a gente estava muito animado porque o trem, né, o carrinho de montanha-russa se transformou num trem-bala. Ou seja, o Senhor estava me mostrando que a gente vai passar por uma subida muito alta, muito alta. E vai ser muito rápido. Ao contrário da montanha-russa, onde a subida lenta, tec, 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 vai ser algo como um trem-bala. Vai subir de uma vez só. E a subida é longa, porque o topo estava encoberto. O Senhor falou que o topo estava encoberto pela glória dele, pela nuvem dele. Então, assim, vai ser algo que a gente não tem dimensão de fato do que vai acontecer. É isso que o Senhor me levou a crer nessa visão. E toda vez que eu compartilho alguma visão, né, com o professor Marcelo, né, do curso, ele me pergunta, Vini, tem data? Tem data? Tem data? Você viu algum número? Você viu alguma data? Eu falei, professor, não, nunca vi data, nunca vi nenhum valor. O Senhor não me mostrou nada disso. Mas eu vou compartilhar com os irmãos, eu vou passar esse vídeo para ele também, professor Marcelo, que é um número que o Senhor tem me chamado extrema atenção. Ele já apareceu para mim, assim, aleatoriamente em vários momentos, mas toda vez que ele vem, o meu espírito é como se dissesse, tá vendo esse número? Tá vendo esse número? Olha esse número. E é um número que eu inicialmente, né, peço até perdão, irmãos, eu tinha uma certa repulsa dele. Eu não quero ver esse número mais, porque é um número que eu sou contra. Que é, infelizmente, é o número 13. Né? Os irmãos vão entender por que eu não gosto desse número. Mas toda vez que... assim, eu vou passar uma compra no mercado, dá 13, certinho. Nem um cêntimo a menos, um centavo a mais, um centavo a menos. Dá 13. E eu até brinquei com a menina da caixa. Não, esse número não pode, não é possível. Podia ter dado 12, podia ter dado 14, podia ter 13 em 1, já estava feliz. Mas dava 13 euros. E aí, toda vez eu vi alguma coisa, uma mensagem, e eu vi esse número. E aí, eu guardei isso comigo por muito tempo. Porque para mim era algo meu, né? E eu não entendia porque toda hora esse número aparecia. E aí teve um dia que esses dias eu decidi abrir primeiro, ó, aconteceu, eu tô vendo esse número, toda hora o senhor fala esse número, toda hora o senhor vê esse número. E no exato momento que eu falei com ela, assim, tipo assim, pouco tempo depois, eu vi uma notícia no Instagram. Homem processa Red Bull por não ganhar asas, como promete o slogan, e a empresa teve que pagar 13 milhões de dólares. Eu descia né, o Instagram e embaixo estava assim, ó, uma outra notícia. Owen Burns, um jovem de 13 anos de Michigan, salvou a irmã de 8 anos de um sequestro usando um estilingue. Ele feriu um homem no peito e na testa, com uma bola de gude e uma pedra, facilitando a identificação pela lesão na testa. E quando você pensa assim, cara, número 13, de novo, assim, seguido um do outro. Naquele mesmo dia de noite, quando eu fui tomar banho, estava orando o Senhor por um monte de coisa, né, enquanto tomava banho, e me veio essa ideia de orar pelo número 13. Senhor, o Senhor quer falar alguma coisa do número 13 com a gente?
porque, né, tá mais nítido que isso. E aí o Senhor me fez lembrar de uma data, que foi a data de quando nós nos mudamos do Brasil para Portugal. Nós saímos do Brasil no dia 12 e nós pegamos um voo à noite. E nós chegamos em Portugal no dia 13. E a nossa mudança para cá ela foi algo extremamente sobrenatural. Um monte de detalhes, inclusive durante a viagem, né? Eu vi um anjo dentro do avião com a gente, enquanto eu segurava meu filho no colo. Foi muito rápido, mas eu tinha certeza que naquele lugar eu tinha visto um anjo mais de uma vez. Quando a gente desceu da imigração, não tinha absolutamente ninguém na fila, ninguém. Tinha um casal sendo atendido e a gente logo foi atendido. E a gente passou sem maiores dificuldades. E quando a gente olha para trás, tem uma multidão. Ou seja, o Senhor estava mostrando para a gente que Ele estava cuidando até da nossa entrada no país, que era a propósito dele de fato. E quando eu observei essa data, do dia 12 para o dia 13, e muitos irmãos, né, nos grupos têm falado do dia 12, eu fiquei assim, olha, pode ser que aconteça alguma coisa. É certo de que vai acontecer algo no dia 13? Não sei, irmãos, não tenho ideia. Por mais que eu ore, o Senhor não dá nada específico. Olha, no dia 13 eu vou fazer... Não sei, não sei. De fato, não sei. Então, assim, não é uma data que os irmãos fiquem esperando, ansiosos, mas coloquem em direção, né? Coloquem em oração diante do Senhor, se posicionem. Algo que o Senhor me chamou muita atenção é que quando ele fala que o trilho, né, está muito bem consolidado, ele diz que as pessoas que já estão preparadas para isso acontecer, já está tudo muito certinho, até para que a gente tenha paz, vai acontecer, o Senhor está falando, o Senhor está se manifestando, e Ele nos dá certeza, o trilho está muito bem consolidado. Então, peço que os irmãos orem, coloquem diante do Senhor, toda essa questão da transferência de riqueza, que a gente use esses valores que o Senhor colocar nas nossas mãos de forma idônea, correta, justa, a fim de socorrer os órfãos, as viúvas, os necessitados, para que a gente entenda qual é a vontade de Deus, tanto individualmente, com coisas que o Senhor fale no individual, olha, você precisa fazer isso aqui, quanto no coletivo, como igreja, como corpo, né? Membros uns dos outros. E que a gente tenha, o Senhor nos dê sabedoria para administrar, porque é difícil, a gente não sabe em que valores a gente está, a gente não sabe de que valores a gente está conversando, de que a gente está ouvindo, mas o Senhor ele vai fazer algo grandioso, tremendo, e que a gente possa se posicionar de forma santa, né, diante dele, daquilo que ele tem falado. Eu vou mandar esse vídeo aqui também para o professor Marcelo. Eu queria ter compartilhado essa visão antes. No dia que o Senhor me deu essa visão do gráfico, eu queria ter compartilhado, mas eu não consegui. E ontem também não consegui. E estou fazendo isso hoje, no dia 29. Vou mandar o mais rápido possível para o professor, vou editar e colocar isso online para que vocês vejam também. Agradeço vocês por ter ouvido até aqui. Espero que o Senhor fale com vocês. Busquem o Senhor, tirem momentos de devocional. É importantíssimo. A gente não consegue fazer nada sem a expressa direção e orientação do Espírito Santo. Nós somos totalmente incapazes de realizar qualquer coisa. Então, que a gente possa se posicionar e estar diante do Senhor. Obrigado por assistir. Peço para que você compartilhe esse vídeo com todos aqueles que têm ouvido sobre a transferência de riqueza, porque acredito que essa direção seja do Senhor, né, da gente ser idôneos quanto à responsabilidade daquilo que o Senhor nos chama. Somos libertos, somos livres para servir o propósito de Deus. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tem mais coisas que o Senhor tem mandado expressamente que eu compartilhe, principalmente conteúdos escatológicos, coisas que estão para acontecer. Eu já preparei um segundo vídeo para postar. Eu já traduzi do espanhol, um irmão colocou no grupo, estava em espanhol, eu quis traduzir para o português, usei IA para traduzir, e é um conteúdo extremamente importante para que a gente entenda, para que a gente possa discernir o tempo que a gente está vivendo. Então, se inscreva no canal, ative os sininhos para que você possa receber essa notificação dos próximos conteúdos. E Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre toda a sua casa, toda a sua parentela. Que o Senhor faça essa boa obra e que a gente possa ser bons dispenseiros, mordomos fiéis daquele que nos chamou. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, meu irmão.